Você já ouviu falar sobre a Trindade, mas realmente entende o que isso significa? Como Deus pode ser um só, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Para muitos, isso parece um mistério impossível de compreender, mas a verdade é que a Bíblia revela isso de forma clara. O problema é que muita gente tem uma visão errada sobre a Trindade e acaba negando algo essencial sobre Deus. Hoje, vamos esclarecer esse assunto de uma vez por todas, e eu garanto, o que você vai descobrir aqui pode transformar sua fé para sempre. Então, fique comigo até o final, porque essa revelação pode mudar completamente sua forma de enxergar Deus. A Bíblia ensina claramente que existe apenas um Deus. Em Deuteronômio 6:4 está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras mostram que esse único Deus se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não significa que existem três deuses, mas sim que Deus é um só em essência, existindo eternamente em três pessoas distintas. Desde o início da Bíblia, vemos essa verdade sendo revelada. No livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Quem era esse nós? A resposta está no próprio Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, João mostra que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o começo e que ele próprio era Deus. Além disso, em Gênesis 1:2, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mostrando que o Espírito Santo também estava presente desde o princípio. Mas como algo pode ser três e um ao mesmo tempo? Imagine a água. Ela pode existir como líquida, gelo e vapor, mas continua sendo a mesma substância. Outro exemplo é o Sol. Ele emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um único Deus. Muitas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade porque não a compreendem completamente. Mas será que esses argumentos realmente se sustentam diante da Bíblia? Vamos analisar os equívocos mais comuns sobre a Trindade e refutá-los com a própria palavra de Deus. O primeiro erro que muitos cometem é dizer: a palavra Trindade não está na Bíblia, então essa doutrina não é verdadeira. Mas esse argumento não faz sentido. A palavra Bíblia também não aparece na Escritura, e nem por isso deixamos de acreditar nela. O que importa não é o termo, mas o ensino bíblico por trás dele. E a Trindade está claramente revelada nas Escrituras. Jesus, por exemplo, ordenou: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Perceba que ele não disse nos nomes, mas no nome, no singular, indicando que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro equívoco comum é afirmar que Jesus não é Deus e que ele foi apenas um profeta ou um ser criado. No entanto, João 1:1 declara claramente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Além disso, em João 8:58, Jesus afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, foi a mesma usada por Deus ao se revelar a Moisés na sarça ardente. Os judeus entenderam o que Jesus quis dizer e tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, pois ele estava se declarando Deus. Também há quem diga que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas uma força ou energia de Deus. No entanto, a Bíblia mostra que o Espírito Santo pensa, ensina, fala e sente tristeza, características de uma pessoa e não de uma força impessoal. Em João 14:26, Jesus disse: mas o Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Além disso, Efésios 4:30 diz que podemos entristecer o Espírito Santo, algo impossível de acontecer com uma simples força. Esses são apenas alguns dos equívocos que distorcem a verdade sobre Deus. Mas a Bíblia deixa claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, e negar essa realidade é negar a própria revelação divina. Entender a Trindade não é apenas uma questão teológica, mas algo que transforma completamente nossa relação com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não apenas existem juntos. Eles operam em perfeita unidade para nos salvar, nos transformar e nos guiar até a vida eterna. Deus Pai é a fonte de tudo. Ele criou o mundo e estabeleceu seu plano eterno. Efésios 1:4-5 nos ensina que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele é o Criador, o planejador da salvação, aquele que governa todas as coisas com justiça e amor. Mas o plano do Pai não poderia ser cumprido sem a ação do Filho, Jesus Cristo. Ele é quem executa o plano da salvação. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele é a ponte entre nós e o Pai. Sem ele, ninguém pode se reconciliar com Deus. João 14:6. Porém, Jesus não nos deixou sozinhos. Aqui entra a obra do Espírito Santo, aquele que aplica a salvação em nossa vida. Em João 16:7, Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. O Espírito Santo habita em nós, nos convence do pecado, nos ensina a verdade, nos fortalece para vivermos de acordo com a vontade de Deus e nos dá dons espirituais para cumprirmos nossa missão. Sem Ele, não teríamos força para vencer o pecado, nem para crescer espiritualmente. A Trindade não é apenas uma doutrina distante, é uma realidade viva que transforma a nossa vida. O Pai nos ama e nos criou. O Filho nos resgatou e nos salvou, e o Espírito Santo nos capacita e nos guia todos os dias. Eles não são três deuses separados, mas um único Deus, trabalhando juntos para nos conduzir à vida eterna. Saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo não é suficiente. Essa verdade precisa impactar nossa vida diária. A Trindade não é apenas um conceito teológico, mas a base da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Então, a grande pergunta é como viver essa realidade. Primeiro, reconheça o amor do Pai. Deus não é um ser distante, mas um Pai amoroso que nos chama de filhos. 1 João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso significa que sua vida tem um propósito, que você foi criado por amor e para viver em comunhão com Ele. Segundo, se renda ao senhorio de Cristo. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem viver sob o governo de Cristo. No entanto, Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa que viver essa verdade é entregar sua vida a Cristo, confiar nele e obedecer à sua palavra. Terceiro, permita que o Espírito Santo transforme sua vida. A vida cristã não pode ser vivida na força humana. É por isso que Gálatas 5:16 nos ensina: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Sem o Espírito Santo, é impossível vencer o pecado, ter um relacionamento profundo com Deus e cumprir o propósito que Ele tem para você. A maior revelação sobre a Trindade é que Deus não está longe de você. Ele habita em você. Jesus prometeu em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como Ele cumpre essa promessa? Através do Espírito Santo que vive dentro de cada um que crê. Se você entende isso, sua fé nunca mais será a mesma. Deus Pai te amou, Deus Filho te salvou e Deus Espírito Santo te transforma. Você tem vivido essa verdade? Se não, hoje é o dia de tomar essa decisão e permitir que Deus habite em você completamente. Agora que você entendeu essa verdade poderosa sobre Deus, a pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Saber sobre a Trindade não pode ser apenas conhecimento. Isso precisa transformar a sua vida. Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e Ele deseja se relacionar com você, então é hora de agir. Busque o Pai em oração, entregue sua vida completamente a Jesus e permita que o Espírito Santo guie cada passo seu. Não viva uma fé superficial, mas uma fé real, onde Deus não é apenas uma ideia, mas uma presença viva dentro de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade e tenham sua vida transformada. Deixe seu like, comente "Eu creio" e se inscreva no canal para continuar crescendo espiritualmente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo.